Então, assim, a nossa vida muda, a gente cresce, a gente vai amadurecendo, né? Então, acho que a dica que a gente tem que dar para todo mundo é isso, que esse aperfeiçoamento é um aperfeiçoamento diário, né? Olá, pessoal. Começa aqui o nosso Filó, o seu Filó, que você sabe é uma roda de bate-papo gostosa, agradável, onde a gente aprende, se diverte, descobre coisas importantes, né? Novidades, enfim, aqui a gente sabe, né? É realmente uma roda de conversa aberta, onde a gente sai sempre melhor do que entrou. Habib, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Habib, tudo certo por aqui? E hoje eu tô curioso para saber sobre esse convidado, hein, Habib? Quero saber a história dele, hein? Com certeza, aliás, né, é um convidado que tem, sem dúvida alguma, uma história para contar, né, e conta histórias também. A gente vai depois descobrir um pouquinho dessa trajetória dele, que é, sem dúvida alguma, a trajetória do jornalista. E vou repetir aqui algo que eu já falei para ele, porque eu tenho uma enorme admiração, né, profissional e pessoal, porque é um gentleman. Realmente, o Thiago Uberrach é um gentleman e, sem dúvida alguma, alguém que, quando a gente sabe que está à frente de um projeto, à frente de uma notícia, traz credibilidade. Tiago Berraz, tudo bem contigo? Como é que estão as coisas? Tudo em ordem? E obrigado por Oi, ter Elias. aceito o convite. Tudo bem? Olha, eu que agradeço, acho que eu não mereço essas palavras iniciais aí. Você, o Gabriel, vejo que vocês se tratam aí por Habib, né? Muito interessante. Te agradeço demais. Eu conheço também muito a sua trajetória, te assistia muito na televisão. Obrigado. E você também foi para esse caminho dos livros, né? E a gente sabe que contar a história escrita é um desafio muito grande. Então, estou à disposição de vocês, agradeço demais pelo convite. E só para fechar essa minha fala inicial, que você sabe que jornalista é que nem uma praga, fala demais, né? Quando vocês me convidaram e quando vocês lançaram o podcast, eu vi o nome Filó, é muito legal, né? E duas coisas me passaram pela cabeça. O Tá no Filó, do Fernando Sasso, lá de Minas Gerais, né? E de um sujeito chamado Anfilóquio Marques Guarizzi, o popular Filó, que é o primeiro brasileiro campeão mundial de futebol, em 1934. Ele jogava no Corinthians e ele foi campeão mundial pela Itália. Ele não jogou uma partida sequer, mas era o popular Filó. Então são essas duas histórias que me vieram à cabeça quando vocês me convidaram. Muito legal, muito legal. Já deu para ver, né, como vai ser agradável e gostoso esse programa, como a gente vai aprender. Aliás, Habib, explica então, né, para quem está com a gente, de repente, pela primeira vez, o que é o Filó? Bom, Habib, o Filó, na verdade, eu aprendi com você, né? Eu aprendi porque um dos seus biografados contou que no interior era muito comum das pessoas se reunirem no final do dia, puxar suas cadeiras em frente às casas delas e papearem sobre os mais diversos assuntos, mas geralmente sobre o cotidiano e também do que estava acontecendo. Contavam causos, contavam piadas e muito mais. Mas geralmente o papo era sempre muito informal e era sempre muito gostoso, sem aquela formalidade, né? Então é isso que a gente tenta trazer aqui. Falei certinho, Habib? Sem dúvida alguma. Aliás, Tiago, esse empresário é o senhor Vicêncio Paludo, uma das histórias mais incríveis que eu já escrevi na minha vida, um ser humano na acepção da palavra, e que com mais de 60 anos tinha um posto de estrada, né? Aí, na década de 50 para 60, e achou que ia conseguir fazer uma indústria de borrachas com remendos e manchões para peitar uma indústria alemã. Hoje é uma das maiores do mundo. Então, o livro é Vicente Paulo, nunca é tarde, né? Para começar, porque realmente é uma história incrível. Agora, Tiago, você é filho da PUC como eu, só que eu fiz administração de empresas, né? Você fez o jornalismo, sua carreira começou em 96, assim como a minha também, na Rádio Dourado. Foi a primeira rádio que eu iniciei antes de ir para a Rádio Gazeta, né? E você, sem dúvida alguma, além de uma trajetória brilhante, apresentou o Jornal da Manhã da Jovem Pan por muitos anos e atualmente é âncora do jornal Jovem Pan, que vai, né, ao ar na TV e Rádio Jovem Pan, das 10 às 10 da noite, na TV Jovem Pan e na rádio. Tiago, queria que você contasse um pouquinho mais da tua história, da tua biografia, porque esse é o mote também da gente aqui, conhecer um pouquinho mais de quem participa do Filó. Pois é, o Elias e Gabriel, eu, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de comunicação, de jornalismo, né? Porque eu nasci em 1976 e a minha infância e pré-adolescência eu passei inteira nos anos 80, né? E era uma época em que a gente não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. A televisão era muito forte, como sempre foi, mas naquela época a televisão não tinha praticamente concorrência, né?
O rádio também, né? Os meus pais sempre ouviram muito rádio, então eu sempre fui para a escola ouvindo rádio, aquela coisa toda. E os jornais também chegavam em casa diariamente, a Folha, o Estadão, então tudo aquilo foi me influenciando, né? Aí, um ano emblemático para mim foi o ano de 1990, porque eu já gostava de futebol, né? Já gostava de acompanhar o futebol, eu tinha meus 13 para 14 anos, mas naquele ano de 90 é um ano emblemático porque nós tivemos a Copa do Mundo, né? E também foi o ano em que o Pelé completou 50 anos. Então, naquele ano foi um ano muito interessante que as emissoras de televisão começaram a passar documentários sobre o Pelé, sobre Copa do Mundo, e aquilo foi me envolvendo, e eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo, comecei a gravar os jogos na fita VHS, comecei a juntar jornais em casa, colecionar a revista Placar, aquela coisa toda, né? Aí eu me decidi fazer jornalismo para ser jornalista esportivo, né? Aí eu prestei o vestibular em 95, entrei na PUC em 96, e por uma ironia do destino, eu comecei a trabalhar ainda no meu primeiro ano da faculdade, no finzinho do primeiro ano para o segundo, na Rádio Dourado, a rádio do Grupo Estado, uma emissora do Grupo Estado transmitindo pelos estúdios da Aclimação, que era o bordão que eles usavam, a Mário Marinho estava lá M790. ainda? Olha, o Mário Marinho eu acabei pegando ele um pouco depois, quando a Eldorado deixou a Aclimação e foi lá para o prédio do próprio Estadão. Isso foi em 2004, né? Mas é uma rádio que para mim foi uma escola, porque eu fiquei 8 anos e meio da minha vida lá, me formei na faculdade, ainda fiquei mais 5 anos e meio. Por ironia do destino, era uma rádio que não tinha cobertura esportiva no dia a dia, né? Mas era uma emissora que me deu muito espaço para fazer matérias especiais sobre história do futebol e história das Copas do Mundo, né? Aí depois, em 2005, eu fui para a Jovem Pan, fui chamado para fazer parte da equipe de repórteres da Jovem Pan, não para ser repórter de esportes, né? Que eu nunca fui, mas para ser repórter de política, para ser setorista do Palácio dos Bandeirantes, né? Mas, paralelamente, até como uma espécie de fuga desse dia a dia da política e da economia, coisas que eu sempre fiz na minha carreira, aí eu fui para esse lado da pesquisa e da história do futebol, de Copa do Mundo, que é a minha paixão, né? E aí é mais ou menos isso, né? Junto com tudo isso de, de fazer jornal, de apresentar os jornais, de falar sobre política, economia e cidades, né? Eu tenho esse meu lado que é mais ou menos um hobby, mas que também é um trabalho profissional em relação aos livros e aos podcasts, a pesquisa do áudio de futebol, das transmissões esportivas, né? Perfeito. Habib, Ah, como o ah, Thiago deu um gancho aqui e falou livros, né? Eu queria que você já pudesse mostrar os livros, né? Antes da colocação do Habib, mas você já mostrasse um pouco dos livros que você já lançou e principalmente parece ter um no forno aí também, né? Tenho não for. Olha, o meu primeiro livro foi esse aqui, ó. É o Biografia das Copas, que foi um livro lançado originalmente em 2018, nas vésperas da lindo, Copa hein? que foi disputada na Rússia, né? A gente fez uma atualização dele para a Copa do Catar em 2022. E olha, eu nunca esperava lançar um livro como esse, que é uma espécie de uma enciclopédia das Copas do Mundo, né? Porque em 2016, mais ou menos, eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa das transmissões esportivas nas Copas, né? E o Mauro Betting, que já trabalhava comigo na Jovem Pan, né, e ele hoje está na Bandeirantes, ele deixou a Jovem Pan, infelizmente, né, eu Péssimo gosto goleiro, muito dele. inclusive, viu, Thiago? Péssimo É, péssimo goleiro. goleiro, Nossa. eu sei, né? O sonho dele era ser o Gordon Banks, né? Alguma coisa desse tipo, né? Mas então, aí o Mauro falou, Thiago, por que você não lança um livro que conta, ao mesmo tempo, a história das Copas, mas também a história das transmissões esportivas? E aí nasceu o Biografia das Copas, ele me indicou o Marco Piovan, que é o dono da editora 11 Cultural, e aí esse livro, para mim, eu jamais imaginei que eu ia lançar um livro tão grande como esse, com um pouco de cada uma das Copas, né? Só que eu, lá atrás, ainda nos tempos do colégio, quando eu já sonhava com jornalismo e tudo mais, o meu sonho era escrever um livro sobre esta seleção aqui, ó. 1970 o Brasil é tri, né? Esse era o meu sonho. Meu sonho de vida era contar um pouco da história dessa seleção aqui. Como eu te falei, eu nasci em 76, eu não era vivo em 1970, né? Mas é uma seleção que sempre mexeu muito com o meu imaginário. Meu pai também, fã de futebol, sempre me contando as histórias dessa seleção. Aí esse livro eu lancei em 2020, quando o Tri completou 50 anos, né?
E é interessante que o retorno foi tão legal, porque todos esses livros aqui têm QR Codes para as pessoas ouvirem as narrações de rádio, das pesquisas que eu faço, né? Dos jogos, das Copas, dos discos comemorativos das Copas, né? Aí o que, que aconteceu? Eu resolvi voltar no tempo e no fim de 2022 eu lancei 2 livros de uma vez. Esse aqui, o da Copa de 58, né? E, claro, a sequência 1962, né? E esses 3 livros, os 58, 62, 70, as pessoas podem comprar eles separados, né? Mas todos eles vêm também nesse box, né? Que Em ótimo. que cabem os 3 livros, né? E na sequência do trabalho, agora no mês de junho, né? Provavelmente no dia 17 de junho, né? Eu vou lançar o 1994, o Brasil é Tetra. Não tenho ainda o prospecto da capa dele, mas é mais ou menos nessa toada dos livros, né? Da trilogia do tricampeonato. Né? Então são esses os livros, e futuramente, claro, eu vou ter que fazer o livro da Copa de 2002. Muito bom. E olha, inclusive conta com a gente para o lançamento. Inclusive também, Thiago, o inglês chama o Habib de chefe. Quantos livros você Ah, lê é? por ano, Habib? Olha, esse ano ainda está bem devagar, viu, Habib? Mas ano passado, acho que foi. O ano da pandemia, eu li 187, que foi o ano que eu mais li. Ano Isso, passado, eu teria lido por 160. ano. E, Habib, você sabe que no ano da Copa, eu fiz uma pesquisa para ver alguns livros para ler. Tiago, eu já adianto, eu não manjo nada de futebol. Eu nem vou tentar arriscar falar uma coisa de futebol que eu passar vergonha. Mas eu gosto muito dos bastidores, eu aprendo muito com o Habib, porque ele sempre conta os causos, né? Mas quando eu fui buscar a literatura sobre a Copa, porque você via dos jogadores, mas o primeiro livro que apareceu foi o seu e foi a biografia das Copas. E foi uma referência, eu não li ainda, confesso, mas está na minha lista de leitura, que eu quero ler com Legal. certeza, e os outros livros também muito bacana. Mas a biografia das Copas é o que mais me chamou a atenção, e eu acho muito bacana porque mostra esse lado que eu acho que a gente tem em comum, e o Habib também, que é o lado da pesquisa, de a fundo entender a história. E a história é muito bacana porque acredito eu que também no futebol deva se repetir algumas coisas, né? Mas aqui só estou falando do achismo porque eu realmente não domino nada. Não, Gabriel, mas o que eu queria acrescentar é o seguinte, né? Eu acho que até por esse meu lado, né, de não ter ido para o esporte no jornalismo, né, de ter desenvolvido esses outros lados, né, a política, a economia. Nos meus livros eu faço questão de juntar absolutamente tudo, né? Porque no caso, a Copa do Mundo não é um evento dissociado do mundo, né? Começa o jogo, acaba o jogo e fim, ponto final. Não. Você tem na Copa do Mundo a questão econômica, a questão política, o uso político que os governos fazem das conquistas, né? Você tem a transmissão esportiva, no caso da Copa de 70, a transmissão esportiva daria um livro à parte, para você contar como é que foi o pool de transmissões, quem eram os narradores, como que era a transmissão esportiva daquela época, né? Comparando com hoje, era uma transmissão precária, mas... Então a Copa do Mundo não está dissociada dos outros fatores, né? E claro, óbvio que eu conto como que foi a preparação de cada uma das seleções e tudo mais. Só que eu faço também um trabalho para reativar a memória afetiva das pessoas, né? Quais eram as propagandas que passavam na época, quais eram os filmes que estavam no cinema na época, porque isso faz parte da nossa vida. A gente se lembra das Copas com referências a outras coisas. Ah, no dia da final da Copa de 94, eu estava com toda a minha família em casa assistindo o jogo, o meu pai, minha avó, minha tia, meu irmão, aquela coisa toda, né? A gente se lembra do momento, não só do jogo, né? Isso é muito importante. Sem dúvida. Essa contextualização faz realmente, Sim. né? Ensina, né? E faz a gente rememorar um pouquinho também daqueles momentos. Você falou de 70, eu me lembro, 70. Eu fui na rua Domingos de Moraes ali, né? Entupiu ali na Vila Mariana, entupiu de pessoas ali comemorando a Copa de 70. Enfim, foi um momento muito especial realmente. Agora, Thiago, você pegou dois momentos importantes, né? Primeiro do rádio, onde, né, você realmente conversava com o teu ouvinte, e o rádio com TV. Então, conta um pouquinho desses dois momentos que você tem vivido. Olha, isso é interessante, não é, Elias? Porque a gente vive uma revolução das comunicações. E eu comecei a trabalhar em 1996, parecia uma outra época, um outro momento da história. Eu, na Rádio Dourado, eu trabalhei com fita de rolo, que é uma fita magnética enorme, assim. Já era uma rádio obsoleta naquela época, né? Eles estavam tentando fazer a digitalização, aí depois, claro, veio a digitalização e eles eliminaram esse tipo de coisa, né? Mas eu entrei, você ainda tinha máquinas de escrever nos armários
caso os computadores pifassem ou a energia caísse, alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar em 96 em rádio e fui só com o rádio até pelo menos 2016, quando eu fui apresentar o Jornal da Manhã, e naquela época a Jovem Pan já estava fazendo esse trabalho de colocar câmeras dentro do estúdio da rádio para transmitir simultaneamente com o YouTube, né? Eu assim, eu não escondo a minha paixão pelo rádio, né? Para mim até hoje é o veículo de comunicação que mais se adapta aos outros veículos e ainda é o veículo mais dinâmico que nós temos, né? Ou seja, é instantâneo. Eu me lembro que nos tempos em que o celular estava engatinhando ainda, eu parava com a viatura da rádio para entrar no ar do orelhão. Eu ligava a cobrar para a rádio e entrava no ar instantaneamente. Olha, o prefeito acabou de declarar isso, o governador acabou de declarar aquilo. Olha, nesse momento estou aqui em frente ao aeroporto de Congonhas, um avião caiu, aquelas coisas, né? Da nossa cobertura do dia a dia do repórter, né? E aí essa transição para a imagem foi indo aos poucos. Então, em 2016, a gente ainda fazia um jornal de rádio, né, num estúdio de rádio, com a transmissão por imagens, né, para a internet. Aí, em 2019, o Jornal da Manhã saiu do estúdio de rádio, já foi para um estúdio totalmente de televisão, com teleprompter, aquela coisa toda, com o terno, com a maquiagem. Em 2022, aí a TV propriamente dita entrou no ar, né? Então eu fiz toda essa transição. Eu gosto, obviamente, da televisão, mas eu ainda acho. E aí, claro, são características do veículo, né? Eu ainda acho que a TV engessa um pouco o nosso trabalho mais dinâmico, né? Que o rádio nos dá, né? Mas eu acho que é uma transição inevitável para todo mundo, né? Antigamente os podcasts eram feitos só em áudio, né? Então agora nós estamos aqui num podcast que o áudio vai para as plataformas, vai para o Spotify, vai para outros streamings, vamos dizer assim, só que nós estamos na imagem também, né? Então hoje é tudo isso, né? E o que eu costumo dizer é o seguinte: muita gente pergunta se o rádio vai morrer. O rádio não vai morrer nunca, como até hoje não morreu, né? E o que é importante dizer é que o celular hoje, com toda essa multimídia que existe, o celular é hoje o aparelho de rádio moderno, né? E enquanto a gente puder ouvir rádio fazendo outras coisas, dirigindo, tomando banho, andando no parque, fazendo academia, aquela coisa toda, o rádio não vai sumir, né? O som é muito importante e o som mexe com a nossa imaginação, né? O rádio é o veículo de comunicação que mais mexe com a nossa emoção, com a nossa imaginação, e eu acho que é o veículo de comunicação ainda mais presente na nossa vida. Mas eu fiz essa transição e o que me contenta é que até hoje, mesmo estando na televisão, a transmissão é simultânea para o rádio, né? Eu tenho pessoas que estão só ouvindo e tem os espectadores que estão assistindo apenas, ou vendo no YouTube, ou pessoas que vão só assistir depois, né? Porque não conseguiram assistir ao vivo, aí vão lá no YouTube, pegam um jornal e revêem o jornal, vão só para os pontos principais que eles querem ver, né? Então a gente vive uma revolução de comunicação e vem agora essa história de inteligência artificial que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não sabe qual que é o futuro disso, né? Só duas coisinhas, Habib. Primeiro, vou encaixar o livro físico nessa explanação brilhante que você fez do fim do rádio, né? Acho que o livro físico também não vai acabar, apesar Não das vai, não vai. teorias da conspiração aí, né? E duas coisas apenas, né? O rádio sempre foi muito mais inteligente e ágil, né, do que a televisão, não tenha dúvida, né? Ele aceitou, inclusive, que algumas matérias, né, da televisão fossem vinculadas no rádio, mas a televisão, eu vivi esse momento, ela não aceitava. Por exemplo, estou com o Pelé aqui, né? Você citou o Pelé. Estou com o Pelé aqui, quero entrar, né? Num áudio, estou sozinho aqui, fui no supermercado, encontrei com o Pelé, né? A televisão não aceitava isso. Se não tivesse imagem, né? Só o áudio não valia a pena. Meu Deus do céu, quantas coberturas se perdeu por causa disso? De eventos, de conflitos mundiais, de personalidades, de momentos políticos importantes, né? Porque a TV Uhum. queria mostrar a imagem, né? E depois, claro, ela entendeu que o que vale é a agilidade da notícia, da informação, mesmo que não se tenha, né, uma imagem e sim o áudio. Pois não, Habib? Habib, sabe que eu fiquei lembrando do Alexandre Tondela, grande amigo nosso, que é diretor da Rádio Cultura, e ele foi meu professor na FAAP, né? Na época que eu fiz comunicação social lá e tive aula de rádio com ele. Ele falava de tal maneira apaixonada quanto o Thiago. Thiago, primeiro que é muito bacana ver você falando assim com uma paixão pelo trabalho, que é sempre gostoso ver isso, né? E, Thiago, eu queria saber como que é o dia a dia de um radialista, para quem não conhece. Eu acho que seria interessante você contar um pouco
para contextualizar, porque às vezes eu acho que tem pessoas que só acham que você chega ali, começa a gravar e não, e eu acho que talvez não seja assim, né, Thiago? Não é assim, né? Eu vou citar a Jovem Pan, né? Quando eu estava na Jovem Pan, o meu horário na reportagem, o meu horário no papel, a minha jornada começava às 10 horas da manhã e terminava, entre aspas, às 8 horas da noite, né? Mas quantas vezes eu passei desse horário? Mas quantas vezes eu passei desse horário? Mas quantas vezes me chamavam em casa logo cedo para entrar mais cedo, porque tinha que fazer uma cobertura, né? Então, a gente não tem muito horário no papel. Depois, quando eu fui para o Jornal da Manhã, eu tinha que acordar às 4h30 da manhã. Às 4h30 da manhã, e aí o meu dia acabava um pouco mais cedo, mas tipo 1 hora, 2 horas, até às vezes às 3 horas da tarde, né? E hoje, com o Jornal Jovem Pan entrando no ar só às 8 horas da noite, eu consigo chegar lá na Jovem Pan umas 4 e pouquinho, mas assim, o nosso dia inteiro a gente tem que se atualizar, né? Então, assim, todos os dias, obrigatoriamente, até no final de semana, eu pelo menos faço de cabo a rabo a leitura dos dois principais jornais aqui de São Paulo, a Folha e o Estadão, mas eu ainda dou uma olhada no Globo, dou uma olhada no Correio Brasiliense, dou uma olhada no Dia do Rio de Janeiro, ou seja, é uma atualização maciça, né, que a gente tem que fazer. E, assim, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão a gente não sai das atualizações do celular, né? Eu tenho uma disciplina de tentar evitar, em alguns horários, ficar muito ligado no celular, porque senão a gente não descansa, senão a gente não fica mais tranquilo, né? E outra, né? O jornalista, a gente tem lá dos anos 80, né? Aquele padrão, né? Do Cid Moreira e do Sérgio Chapelin, que para mim são dois super comunicadores, né? Mas eles não eram os jornalistas que redigiam as matérias, que escreviam os textos, né? Eles chegavam lá e apresentavam o jornal, né? Já estava tudo mastigado e pronto, né? No meu caso, isso não existe, né? Eu chego, por exemplo, hoje, por volta de 4h30, eu vou conversar com o Diego, que é o editor-chefe do jornal, os dois juntos discutem as pautas, a gente discute as entrevistas, a gente, por exemplo, a gente tem uma entrevista marcada com um economista, né? O que a gente pode falar? A gente fala do Copom, fala da super quarta nos Estados Unidos, fala da queda dos juros, ou seja, a gente discute muito junto as coisas, né? Essa que é a função do jornalista. Eu acho que você está falando do Jornal Nacional. William Bonner deve chegar lá na Globo às 10 horas da manhã e começa a fazer e conversar com todo mundo o dia inteiro. Você imagina, você entrar no ar às 8 horas da noite, depois de 10 horas de trabalho, não é uma vida fácil, né? Mas é uma vida que, assim, que a gente, se não tivesse isso, seria uma vida estranha, vazia, né? Porque isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte dessa nossa rotina, né? O Elias já trabalhou em televisão, sabe muito bem, né? Como são essas coisas, né? E eu ainda arrumo espaço para escrever os livros, para entrevistar os jogadores do Tetra, né? Aliás, uma das novidades nesse livro, ao contrário dos outros, né, que são Copas mais antigas, né, eu consegui falar com 15 dos 22 jogadores do Tetra, mais o Parreira, ainda falei com muitos jornalistas que fizeram a cobertura daquela Copa, o Galvão, o Oliveira Andrade, que é meu amigo. Então, assim, o nosso dia a dia é sempre muito, muito atribulado, né? Mas se a gente não tivesse isso, a gente sentiria falta, né, Elias? Não tenha dúvida, e isso faz E parte mesmo, né? A gente está consta, a é, gente vive a nossa profissão 24 horas por dia, porque a sim. gente está aprendendo, né? Está transmitindo, está recebendo, né? E, sem dúvida alguma, tá na veia, né? Isso É, faz parte, como outras profissões também, o médico, o advogado, né? Como é claro. o Habib, enfim, cada um tem a sua rotina, né? Mas o nosso realmente é viver o dia, né? A notícia é 24 horas por dia. Dentro disso até, Tiago, qual é sabe, a gente nunca foge de matéria, de notícia, de informação e tudo mais, né? Mas qual foi a cobertura, a matéria mais dura que você fez que, de repente, você não gostaria de ter feito? E, em contrapartida, qual foi a mais agradável que você gostaria até de fazer novamente? Olha, eu gosto de separar, Elias, as coberturas nos meus tempos de repórter, né? Eu acho que eu ainda sou um repórter, eu É continuo, a gente verdade. continua, né? A Sempre. história de repórter está na veia, né? É. Mas, assim, você tem o repórter de rua, né? Que vai todos os dias para a rua, e você tem as coberturas em estúdio, né?
Na rua, por exemplo, eu acho que eu gosto muito do dia da cobertura eleitoral, por exemplo, né? Aí sim, você entra às 7 horas da manhã e vai até 10, 11, meia-noite, até o candidato que você está acompanhando fechar a porta de casa, né? Então as coberturas eleitorais são muito bacanas, né? E agora, para mim, uma cobertura que me marcou muito, muito, muito foi a cobertura da queda do avião da TAM em Hum. 2007, né? No dia 17 de julho de 2007, né? Infelizmente, as tragédias nos marcam, né? E o jornalista, infelizmente, nessa hora tem uma questão primordial, né? De estar lá na frente, né? E no estúdio foram muitas as coberturas, né? Mas eu cito, infelizmente, uma outra tragédia aérea, e essa foi especialmente dura, né? Porque poucas vezes eu senti, porque quando a gente vai para o ar, a gente fica meio frio naquela coisa, né? A gente tenta superar as emoções, não que seja proibido você não demonstrar emoção, né? Mas a gente tenta ser um pouco mais frio naquela hora, né? Mas quando nós fizemos a cobertura logo no Jornal da Manhã, porque foi uma informação que surgiu de madrugada, né? Assim que eu acordei, eu já fui direto para a capa lá dos portais para ver se tinha acontecido alguma coisa, foi a tragédia da Chape, né? Hum. Essa tragédia foi especialmente difícil, né? Foi muito difícil. E aquele dia eu estava com um mestre do jornalismo no estúdio, que era o Vanderlei Nogueira, né? Sim, sem Que é um dúvida. grande cara, para mim é um dos maiores repórteres da Com história certeza, do rádio esportivo, né? com certeza. E assim, foi uma coisa muito dura, porque você via também a emoção dele de estar naquela cobertura, né? Falando com Paulo Paixão, que tinha perdido o filho, falando com outras pessoas, é sempre muito duro, né? É sempre muito difícil, né? Agora, coberturas legais, a gente tem muitas coberturas que nos marcam, né? Aí eu vou puxar pro futebol, pro esporte, né? As coberturas que eu também, no Jornal da Manhã, estava no estúdio, as coberturas de Copa do Mundo, né? As tabelinhas com os repórteres que estão lá no país da Copa, né? E uma cobertura que na verdade é um trabalho, né? Que me deu muito prazer, foi o meu primeiro contato com os antigos jogadores de futebol. Em 1998, eu ainda estava na faculdade, eu estava no terceiro ano já, né? Eu comecei a faculdade em 96, como vocês destacaram, né? Aí era mais ou menos o mês de abril de 98, quando o meu chefe, o diretor de jornalismo da Rádio Dourado, não sei se vocês conhecem, o Ademar Altieri, que é um cara muito bacana, um cara fantástico, né? Ele me chamou, e naquela época eu não era repórter ainda, eu fazia edição, né? Ouvia as entrevistas, cortava, escrevia o texto e tal. Ele me chamou, olha, eu sei que você gosta muito de história de Copa do Mundo, né? A Jovem Pan, a Eldorado vendeu um patrocínio aqui, então eu preciso que você produza uns boletins sobre histórias das Copas do Mundo, né? E ele falou, você pode ir atrás dos ex-jogadores, né? Claro, as entrevistas eram feitas por telefone, eu não fui a campo, né? Mas naquele ano, o que eu fiz de entrevista bacana com ex-jogadores, e muitas dessas entrevistas eu guardei comigo, e essas entrevistas estão, as aspas dessas entrevistas estão nos meus livros. Então eu entrevistei o Flávio Costa, técnico de 50, o Nossa, Zizinho, eu entrevistei o Didia, para vocês terem uma ideia, o Carrasco do Brasil, entrevistei os campeões de 58, o Gilmar, o Djalma Santos, o Bellini, entrevistei o Jairzinho, entrevistei o Tostão. Então, aquilo para mim foi uma abertura para esse trabalho também de memória do futebol, né? Então, essa cobertura ou esse trabalho que eu fiz, e nem era eu que gravava os boletins, era o Ari Pereira Júnior, Ari, que era putz, grande Ari. o único repórter de esportes da Rádio Dourado. Aliás, eu devo muito ao Ari, né? O Ari me deu muita chance nos tempos de Eldorado. Eu não tinha, viu, o Elias e Gabriel, eu não tinha coragem, olha só, eu era um sujeito muito tímido, eu não tinha coragem de falar no ar. Aí o Ari chegava, Thiago, hoje é domingo, tem pouca gente ouvindo, entra lá no estúdio, Que dá o legal. resultado da rodada. Ele me incentivava a falar, né? Então, aquele momento foi um momento muito importante da minha carreira, e isso foi em 1998, faz tempo já, viu, Elis? Ah, mas um detalhe só que eu gostaria de trazer, primeiro porque realmente o Ari é uma pessoa fantástica, né?
é um tutor, né? E realmente É. enxergou em você um talento. E eu estou vendo muita similaridade nas nossas trajetórias, Tiago, em relação a isso. Eu também, quando comecei, eu era muito tímido, né? Não conseguia falar para duas pessoas que eu gaguejava, enfim, né? Então foi vencer, né? Foi um desafio muito grande, né? Para poder conseguir isso. E principalmente começamos no Eldorado e tudo, né? E a PUC, você falou da PUC, eu me lembro que quando eu fazia administração de empresas, o pessoal do jornalismo era, né, sempre reivindicando, né, criando ali, né, os projetos. Eu falava assim, pessoal, olha, então por isso que ele nunca pode dizer não, né? Eu acho que o que eu nunca vou ser na vida é jornalista, né? E olhava o pessoal lá, né, fazendo os grupos, né, querendo falar da política e tal, né, e de repente eu acabei me tornando. E só um último detalhe: infelizmente, esse momento que você falou da queda do avião da TAM, eu vivi porque o senhor Vicêncio Paludo, que eu citei, né, que é um ser humano incrível e tudo mais, até me lembro assim que ele estava com 97 anos, eu fui na fazenda dele, e ele falou: Olha, Elias, daqui a 10 anos eu plantei eucaliptos, esses eucaliptos a gente vai, né, fazer a colheita, vamos assim, cortá-los e já vou ter mais tantos, ou seja, um homem de 97 anos fazendo planos para 10 anos, né? Então, inspirador. E, infelizmente, um dos filhos dele estava nesse avião também, então eu acabei vivendo um pouco esse momento, né? Já de um lado um pouco mais trágico. Habib, tá bom o papo aqui, hein, Habib? Sensacional, Rabi. Para mim, eu fiquei pensando, lembrei de várias coisas, de como os momentos cobertos pela mídia geralmente são os que marcam a gente, né? Porque eu lembro sei lá, dos ataques às Torres Gêmeas, do ataque do PCC em São Paulo, né? Em outras regiões, e de como a gente ficava vendo aquilo, né? Ou do ataque dos Estados Unidos no Iraque, etc, etc. E eu vejo tanto a importância que tem, né, o jornalismo para a gente como fonte de informação, né? Eu queria saber do Tiago. Tiago, você falou aqui de algumas fontes de informação que você busca, por exemplo, o Estado de São Paulo, a Folha, mas eu não sei, eu acabo lendo, eu acho que talvez por ser de uma geração diferente, eu consumo notícias de uma maneira diferente, eu acabo lendo mais livros do que notícias. As notícias eu vejo por cima e eu acabo não vendo, por exemplo, de cabo a rabo os jornais. Por exemplo, meu pai vê de cabo a rabo os jornais. Ele pega e lê do começo ao fim e sempre foi assim, mas eu vejo que a minha geração não faz dessa maneira. Eu queria saber, Tiago, além desses jornais, qual que é a sua fonte de pesquisa favorita? E porque eu vejo outro ponto, né? Você vai à fonte de fato, né? Vocês como jornalistas, vocês vão conversar com as pessoas. Mas fora isso, quais são as suas fontes? São os livros? São o que que é? Olha, é interessante porque o jornalista que tem que fazer essa cobertura do hard news, como a gente fala, né? Não tem outra opção a não ser pegar os jornais mesmo, né? O que eu sei é que é uma geração bem mais à frente de jornalistas da minha geração, né? Hoje essa geração não tem mais essa referência do jornal impresso, né? E não só do jornal impresso, mas assim, eu também não recebo mais em casa o jornal papel, né? Porque como eu entrava muito cedo na Jovem Pan, o jornal não chegava na minha casa. Então eu falei, não, eu não preciso mais do papel na minha casa, né? Mas eu ainda leio lá no iPad, né, a capa, a contracapa, o painel da Folha, que tem umas notícias que nos abastecem dessas discussões de política, né? Até o painel do leitor e tudo mais, né? Então, assim, eu ainda leio o jornal nesse sentido. Mas a geração mais nova se atualiza hoje pelo Twitter, se atualiza hoje pelo, sei lá, pelo Facebook, que as pessoas postam a notícia no Facebook, aí ele vai lá no link e entra na Veja, entra no Estadão. Então, a gente não tem mais aquela coisa. Eu lembro de um professor, logo no primeiro ano da faculdade, ele falava assim: o jornal trabalha com o ontem, né? Então, para mim é importante olhar o jornal de hoje, por exemplo, porque eu tenho uma referência do que eu falei no dia anterior na Jovem Pan, né? Porque a minha missão num jornal à noite, na Jovem Pan, é antecipar o que vai estar nos jornais impressos do dia seguinte, né? Então eu olho, ó, isso aqui a gente deu, isso aqui a gente não deu. E a gente fazia muito isso no rádio lá dos anos 2000, 2010. Hoje, como essa geração só se atualiza praticamente por essas postagens nas redes sociais, eles não têm mais essa referência do que é o de ontem e o que é o de hoje.
né? Isso, não sei para o público mais leigo, para quem não é jornalista, não sei se dá para entender, né? E a gente atravessa um momento muito difícil, né? Que as pessoas colocam muito em xeque o jornalismo profissional, né? Porque hoje as redes sociais deram voz para muita gente, né? Hoje todo mundo é um pouco jornalista, vamos dizer assim, né? Agora, eu também leio muito, né? Tenho muitos livros, né, aqui em casa, eu gosto muito de ler, né, como todos nós, né, que somos jornalistas principalmente, né? E no caso dos meus livros, né, o que eu faço? Eu pesquiso na fonte, né? Mas hoje a internet é muito mais fácil, né? Então eu vou direto nos jornais da época, né? Eu vou direto na própria Folha, no próprio Estadão, no próprio Globo, no Jornal dos Esportes. Eu tenho um acervo digital muito grande da Gazeta Esportiva, né? Da Gazeta Esportiva Ilustrada, né? Então, a minha missão com os livros é resgatar histórias, não que nunca vieram a público, mas histórias que ficaram esquecidas. Isso é muito interessante. Sem entrar em muitos detalhes, mas no meu livro de 1962, eu acho que eu consegui enterrar uma informação que lá atrás eu também disparava essa informação, mas muitos livros de Copa do Mundo sempre falaram, por exemplo, em 1962, o técnico foi o Aimoré Moreira porque o Vicente Feola estava doente. Foi essa a informação que os jornais atuais sempre replicavam. E aí eu fui a fundo nos jornais para saber em que momento que o Feola ficou doente, né? Em que momento ele foi substituído pelo Aimoré Moreira, né? E para minha surpresa, pesquisando os jornais em 1961, eu descobri que o Aimoré não substituiu o Feola porque o Feola ficou doente, né? O Feola simplesmente ele aceitou um convite do Boca Juniors. O Feola era o campeão em 58, né? Da primeira Copa que o Brasil ganhou. O Feola aceitou um convite do Boca Juniors para treinar o Boca e ele saiu da seleção e o Aimoré simplesmente substituiu ele, né? E aí na preparação do Brasil para a Copa, já no ano de 62, o que aconteceu? O Feola rescindiu o contrato com o Boca, que ele não se deu bem lá, e aí ele voltou para a seleção, para ser uma espécie de supervisor técnico. Ele seria o Zagallo pro Aimoré, do Zagallo que foi para o Parreira em 94, né? Ele seria o auxiliar técnico do Aimoré Moreira, né? E aí o Feola fica doente durante essa fase de preparação, quando a seleção já estava naquelas cidades, Friburgo, Campos do Jordão, né? Então, assim, pode ser uma informação que não tem muita importância para o grande público, mas para nós jornalistas, quando você vai lá para o passado, você vai lá para o jornal impresso da época, né? Você tira algumas dúvidas e você ameniza algumas dúvidas e que por muitos anos são propagadas pela própria imprensa, pela correria muitas vezes, pela falta de checagem, né? Se está no livro é porque é verdade, e não é assim necessariamente, né? Então são os jornais, são os livros, né? Tudo isso nos alimenta, nos sustenta, né, Gabriel? Sensacional, Thiago. Eu acho muito bacana porque eu sou curioso, né? Eu me formei em comunicação social e em direito, mas eu li um livro era sobre reportagem, não, sobre entrevistas. Era um manual de entrevistas. Eu li por curiosidade. E daí falando da importância dessa investigação que vocês fazem, de checagem o tempo todo, né? Você dá double check para ver se realmente é aquilo que estão falando, confirma com mais de uma fonte e tudo mais. Então, eu acho muito bacana escutar de um jornalista que está atuando. Agora sim, para mim é super bacana. Tô aprendendo muito com você aqui, Thiago. Imagina, obrigado. Aliás, né, Tiago, isso que o Gabriel coloca é importante porque a política e a economia, né, sem dúvida alguma, são quem atua como você. Você atua em, claro, é bem uma área bem eclética, né, com a apresentação. Mas a política, a economia e o esporte também, né? Você pode, muitas vezes, ser utilizado por uma fonte, né, para transmitir uma informação que isso leva a um ganho financeiro de algumas partes, né, ou politicamente uma mudança de estratégia, ou no esporte também, economicamente, né,
dá uma notícia que o Real Madrid está interessado num jogador, você não sabe se de repente é uma mentira falsa e aquele jogador está renovando o contrato, aquilo muda completamente, né, agilidade, valores. Eu vivi isso muito, né? Eh, então, quer dizer, até para quem está nos acompanhando, né, que não é jornalista, mas que é o receptor dessa informação, você num canal como a Jovem Pan, que é um canhão, sem dúvida alguma, né, a repercussão é muito grande, seria bacana você passar um pouquinho da preocupação com a checagem, né, antes de divulgar uma notícia. Eu dou principalmente né, eu faço em relação aos apontamentos sobre notícias de morte, por exemplo, né? Hoje, com essa instantaneidade da internet, né, há uma sede das pessoas de quererem dar uma informação, de quererem passar para as pessoas uma informação só com a finalidade de conseguir os cliques, né, conseguir essas visualizações e tudo mais, né? E uma coisa que eu costumo dizer, isso não é de hoje, isso é lá atrás, né? Às vezes você está na redação, aí chega uma informação, poxa, sei lá, o Faustão faleceu, por exemplo. A gente teve agora há pouco esse boato, mas aí o Milton Neves depois explicou que ele foi hackeado, enfim, aí é uma outra história, né? Eu lembro uma vez que a Globo erroneamente deu a informação que o João do Pulo tinha morrido, né? Isso. E aí o que eu falo, não existe furo em morte. Não existe furo em morte. Né? Você pode demorar para dar uma informação, mas desde que você garanta que essa informação está sendo bem checada, bem avalizada, entendeu? Então, assim, a gente tem muita preocupação, né? A gente não pode simplesmente chegar, olha, aqui o site disse que o fulano de tal fez isso, fez aquilo, a gente tem que ter muito, muito cuidado, né? E o que eu acho é que, assim, hoje com essa precarização das redações, né? Com o enxugamento né, de funcionários, você não tem mais aquela escala que a gente tinha quando eu comecei, quando você, Elias, começou, que assim, a minha primeira função na Rádio Dourado foi ficar 4 meses a gente chamava de mesão, né? Era uma mesa com 15 telefones na frente, né? Aí a internet já existia, mas ainda era muito incipiente. Você tinha que ligar para as concessionárias de estradas, para os policiais, para os distritos policiais. Você tinha que ligar, sei lá, para a Assembleia Legislativa para saber alguma informação. Então, assim, você checava as coisas à exaustão, né? Então, você precisa ter um cuidado, né? E eu acho que é importante o público saber disso, porque hoje a gente está nessa mistura, né, de opinião com informação, né? Então as pessoas acham que só pelo fato de eu estar noticiando um acontecimento, eu já sou de uma ala política que não é da ala daquela pessoa, né? Então a gente tem hoje muita mistura disso. Então é importante o público saber que a informação que eles estão ouvindo, assistindo ou lendo num veículo de comunicação que tem credibilidade, né, aquela informação foi checada, aquela informação foi analisada, foi alguém importante que passou aquela informação. É claro que, no caso da política, você tem, às vezes, algum político te procura porque ele tem interesse em divulgar o que ele quer divulgar, isso é claro, né? Mas com o passar dos anos, a gente vai criando um pouco de casca e você percebe, esse cara está querendo passar essa informação só para se promover e tudo mais, né? Então é importante dizer que a checagem é o primordial da nossa profissão e pode chegar a inteligência artificial, pode chegar o que for aí, mas essa base do jornalismo não pode acabar. Essa base do jornalismo sempre vai existir e eu acho que é isso que vai fazer a diferenciação né, em relação a você jornalista para outros jornalistas que não checam ou que estão num canal que não tem tanta credibilidade assim, né? Perfeitamente. Sensacional. Habib, sabe o que eu estava lembrando, né? Eu estudei, eu cheguei a estudar, eu fiz um curso de cinema em Nova York, né? Na New York Film Academy, nas aulas de Legal. roteiro. E lá a gente aprendeu que o cinema não tem obrigação de falar a verdade, tanto documentário quanto cinema. Você pode falar que é inspirado em fatos reais, pode ser 10%, 5% daquilo, porque é baseado, né? É inspirado, não tem uma regra para isso. E é engraçado que esses dias lançou o filme do Napoleão e todo mundo tá falando, pô, que absurdo que ele colocou Napoleão tacou o canhão lá nas pirâmides, não aconteceu isso
na história. É verdade, não aconteceu isso na história. Mas ali o Ridley Scott, o diretor, ele não tem a obrigação de colocar a realidade daquilo. O cinema é entretenimento. Eu acho que isso é bacana porque eu sempre lembro na época da pandemia, né, a desinformação que teve, um monte de gente colocando boatos, principalmente porque estava todo mundo muito mais sensível com o que estava acontecendo. A gente estava propenso a acreditar mais nas coisas, né? Eu vejo isso como eu mesmo. Eu estou falando de eu, Gabriel, né? Não sei como foi os outros. E eu acho que é bacana como a gente vê a importância do jornal, que o pessoal fala, ah, não, porque o jornal vai mudar, não sei o quê, o jornal vai mudar, mas não vai deixar de existir, né? O rádio, etc e tal. E cada vez que lança uma nova tecnologia, o pessoal fala, não, agora não vai existir mais tal coisa. E, meu, a gente está 2000 anos e muita coisa não deixou de existir, só mudou a forma de se você consumir. Então, eu acho isso muito bacana do jornalismo, que a gente, às vezes, não sabe para onde ir, mas a gente vai até o jornal e sabe que tem ali, obviamente, que os jornais erram também, tem a forma de se comunicar, que às vezes é mais para um lado, mais para o outro, isso faz parte da comunicação, mas de a gente saber que o jornalismo, no geral, faz uma boa busca e tem uma boa fonte que a gente possa confiar no que está sendo dito, que é diferente do cinema e de outras formas de Claro. entretenimento. Então, eu achei muito bacana isso, Thiago, me fez refletir sobre isso. Eu queria saber, Thiago, aproveitando, que conselho que você daria para quem está começando agora no jornalismo? Olha, o conselho, eu acho que assim, isso vale não só para o jornalismo, mas também para todas as outras profissões, né? Você precisa ter uma dedicação muito grande, né? Não é fácil, né? Mas também não é só o jornalismo que não é fácil. O Elias falou mais cedo, o médico, o advogado, todo mundo trabalha muito, né? Todo mundo se dedica muito, né? Mas no caso do jornalismo, e aí olhando, né, para pessoas jovens que hoje chegam na redação, a gente vê muita gente chegando com problemas muito básicos de formação. Assim, né? Uma vez eu estava na redação, aí chegou uma pessoa e falou assim: Tiago, como é que eu pronuncio o nome desse ex-presidente do Brasil? É Geisel? Aí eu falei: não, é Ernesto Geisel. Né? Assim, coisas muito básicas que as pessoas não sabem ou não lembram. Hoje, a nossa vida, no caso do jornalismo, é uma vida muito recortada, né? As pessoas só querem saber do que elas gostam, né? Não se aperfeiçoar ou ir atrás de algo que você não tem muita intimidade, algum tema que você não goste, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que você precisa ter uma formação muito sólida, né? Mas isso também vem muito com o tempo, é claro, né? Com a sua experiência de vida, né? Eu hoje não sou o mesmo que era há 20 anos, né? Vocês estavam falando sobre as Torres Gêmeas, né? Eu era um moleque ainda, começando na reportagem, né? Então, assim, a nossa vida muda, a gente cresce, a gente vai amadurecendo, né? Então, acho que a dica que a gente tem que dar para todo mundo é isso, né? Se aperfeiçoar, se você quer ser, sei lá, um jornalista econômico, você tem que estudar muito, ler muito sobre, né, se aperfeiçoar, fazer curso na bolsa, sei lá, entendeu? Até se puder fazer curso fora do país, né? Então, acho que esse aperfeiçoamento é um aperfeiçoamento diário, né? E é aquela história, o jornalista todos os dias está aprendendo alguma coisa, né? E pode parecer um chavão, né? Se você, como jornalista, passou um dia sem aprender alguma coisa, o dia não valeu para nada, né? Sim. Então, assim, às vezes até coisas básicas de português mesmo, de escrita, né? Hoje o público mais jovem, né? O jornalista mais jovem tem algumas deficiências, né? Então, eu acho que são essas as dicas básicas, não só para o jornalismo, mas também para qualquer outra profissão. Não tenha dúvida, nós somos realmente, né, resultado daquilo, né, daquilo que a gente auto-investe, né? Então, em leitura, em conhecimento, em desenvolvimento, em curso, enfim. Claro. É muito bem colocado aí, Thiago. Aliás, 11 de setembro, você sabe que foi ali que eu entendi que minha trajetória no esporte tinha se encerrado, né? Porque eu Ah, é? estava fazendo a apresentação do então técnico do Santos, e eu estava ali durante, né, aguardando ele, vieram, né, os ataques das Torres Gêmeas, e eu liguei na redação e falei, pelo amor de Deus, está acontecendo uma mudança, né, uma transformação mundial, e eu estou aqui no Santos para dar notícia do novo técnico, né? Pelo amor de Deus, eu estou saindo daqui para fazer jornalismo. Ele falou, não, fica aí que precisa dar essa notícia. Eu falei, então,
desculpa, mas essa é a última vez que eu vou dar uma notícia aqui do esporte, porque eu acho que eu não, né, estou precisando de outras coisas, né? Então ali realmente rachou o vaso, né, dentro da minha trajetória no esporte, e aí logo depois veio a possibilidade de uma primeira biografia, e aí eu parti para essa área. Por falar em livros, Thiago, mostra de novo aí um pouco, né, dessa sequência literária que você já lançou e fala um pouco da novidade que está vindo por aí. Vou mostrar assim, deixa eu só fazer um Por adendo favor. nessa história do 11 de setembro, né? Nós, como jornalistas, às vezes temos algumas frustrações, né? O 11 de setembro de 2001 foi numa terça-feira, né? E não sei se vocês se lembram, na segunda-feira à noite veio a notícia do assassinato do prefeito de Campinas, o Toninho, né? O Toninho do PT. E eu já estava em casa nesse dia, eu já tinha trabalhado, eu estava na Rádio Dourado, né? Eu estava mais ou menos no meu começo da reportagem, né? Aí a Thaís Freitas, que hoje é diretora de jornalismo da Rádio Bandeirantes, ela estava na Eldorado, ela me ligou e falou assim: Thiago, seguinte, amanhã cedo eu vou mandar um carro na sua casa para a gente não perder tempo e você vai para Campinas. Você vai fazer o velório e o enterro do prefeito. Você vai ficar lá o dia inteiro. Entra ao vivo, entrevista as pessoas e tudo mais, né? Eu estava no caminho quando, ouvindo a rádio, né? Quando veio a informação sobre os ataques às Torres Gêmeas, né? E se eu entrei no ar uma vez, foi muito. Então é essa frustração, Claro. né? Essa frustração, né? De um dia que mudou o mundo, né? É. Mas enfim. A Então tua vamos lá. Ó, pauta perdeu aqui importância, foi isso, né? A tua parte vai perfeito, é. totalmente. O Claro, entre assunto aspas, perdeu a né? importância, né? Perfeito, Perdeu perfeito. totalmente a importância. Então esse aqui é o Biografia das Copas, né? As pessoas ainda podem acompanhar e comprar na Amazon, principalmente, né? Claro que esse livro ainda vai até 2018, não temos ainda o capítulo de 2022, né? Possivelmente lá para 2026 a gente vai atualizar. Aí temos aqui a trilogia, né, do tricampeonato, 1958, o Brasil é campeão, 1962, o Brasil é bi, né? E 1970 o Brasil é tri, né? A trilogia do tricampeonato. E agora, em junho, né? Vem o 1994, o Brasil é tetra, né? Que é um livro que me deu muito prazer em fazer e escrever. O livro, claro, segue mais ou menos o roteiro de todos esses livros, né? Falando sobre a preparação. É um capítulo por jogo, tem o capítulo das transmissões esportivas, né? As curiosidades e tudo mais. Só que a diferença, como eu falei lá atrás, é que para esse livro eu, como é uma conquista mais recente, né, do que as outras, né, eu consegui falar com 15 dos 22 jogadores, né, mais o Parreira. Falei com o Falcão também, que teve uma participação primordial, né? O Falcão foi o primeiro técnico no pós-90, né, o pós-fracasso da Copa de 90. Ele que revelou muitos jogadores para a seleção, como eu espero que o Dorival Júnior esteja fazendo, né, nessa série aí de primeiros jogos dele, né? De você revelar jogadores, o Brasil precisa disso, né? Revelar grandes craques, né? E esse livro de 94, eu acho que tenta fazer também. O trabalho é um trabalho jornalístico, né? Eu não posso ignorar os fatos, né? Mas todos esses meus livros têm uma razão de ser, que é exaltar os jogadores, exaltar as conquistas, né? A gente tem que exaltar as conquistas, né? E você se lembra bem, né, Elias? Essa seleção de 94 é talvez a mais achincalhada de toda a história. É verdade. Foi uma das preparações mais tumultuadas de toda a história, com críticas, a imprensa muito ácida, né? Sem dúvida. Porque muitas vezes a imprensa não tinha uma boa relação com os jogadores, porque os jogadores se Verdade. fechavam muito, né? Se São fecharam Romário, bastante, né? né? São Romário, né? É, É verdade. São Romário, São Bebeto também, né? E é uma seleção importante, né? Porque é uma seleção que tirou o Brasil de uma fila depois de 24 anos, né? E é uma seleção que abre portas. Depois daquela final de 94, o Brasil ainda foi para duas finais seguidas, Sim. ainda ganhou a Copa de 2002, e de 2002 para cá, o Brasil ainda é o único pentacampeão, né? Você tem a Itália e a Alemanha que podem nos igualar em 2026, ou seja, igualar, né? Não podem superar a seleção brasileira, né? E eu acho que a gente precisa também resgatar a paixão do brasileiro pela seleção brasileira, né? Que isso Sem infelizmente se dúvidas. apagou, Perfeito.
É né? verdade. Isso, infelizmente, se apagou. Então, eu acho que esse livro tem essa função e o retorno que eu recebi dos jogadores foi um retorno que me surpreendeu, né? Eles empolgados com alguém que vai contar a história deles, né? Você deve ter isso com seus biografados também, né? No meu Verdade. caso, eu não faço uma só biografia, né? A gente conta uma história que tem a ver com histórias de muitas pessoas, né? Somatório, Dos né, de história. narradores, uma soma de tudo, né? Sem dúvida. Então, eu acho que esse trabalho que eu devo lançar agora no mês de junho, né? Um pouco antes da conquista, né? Porque a data da conquista é 17 de julho, né? E é uma conquista muito importante. E só mais um adendo: infelizmente, se o Brasil não ganhar a Copa de 2026, o Brasil vai superar a fila que nós tivemos de 70 a 94. Né? O Brasil perdeu 5 Copas de 70 a 94. Verdade. E nós já estamos nessas 5 Copas perdidas já, de 2006 até 2022. Né? Então eu espero, eu torço muito para que a seleção se recupere e que ganhe mais uma vez uma Copa do Mundo que precisa, né? Não, e com certeza vai ganhar, porque você já precisa escrever mais 2 livros, né? Um já deve estar começando, né? E aí o de 2026 também na bala da agulha. Então, você que está acompanhando, olha, você tem vários, tem que comprar todos esses livros para entender a história das Copas, né? Sem dúvida alguma, né? E já entra daqui a pouquinho na pré-venda do próximo, né? Do livro de noventa e Legal. quatro também. É isso, né, É, Habib? isso aí, Habib. Eu tô louco para ir nesse lançamento aí, hein, Habib? Vamos sim. Imagino Novidade. que Então, vai ser Thiago. bacana demais. E, Thiago, queria saber se não tem uma mensagem final aí para deixar para os nossos ouvintes e como eles podem entrar em contato com você, caso seja possível, redes sociais, etc. Eu tô sempre aberto, eu procuro responder todo mundo que me procura, né? Eu acho que o canal talvez mais fácil, o Instagram, né? Que é o Thiago Uberreich, Thiago com TH e Uberreich, Uberreich. E vai lá, me manda mensagem, a gente conversa. O Facebook também, Thiago Uberreich, é só me procurar lá. E já agradecendo a vocês pelo espaço, por deixar contar histórias, né? Eu acho que o jornalista é, antes de tudo, um contador de histórias, né? E dizem, não é, meu caro Elias Awad, que a história, né, tem como primeiro rascunho os jornais, o jornalismo, né? Isso quem falava era o Carlos Chagas, que é cronista político de Brasília, né? E eu cheguei a trabalhar um pouquinho com ele na Jovem Pan, né? Brilhante ele. Então, eu acho que a gente tem, sem dúvida, né? Ele chegou até a trabalhar na TV Manchete, ele teve participação em televisão, né? Então, eu acho que é fundamental para nós jornalistas, né, que somos contadores de histórias também, né? Tiago, olha, tua Isso caneta aí. já está aqui no Filó, né? É tua, então quando você quiser, é só chegar, acertar e já entrar no meio do bate-papo. Muito obrigado, Tiago, uma honra ter você aqui. Muito bem, então, olha, o Tiago Berracho com a gente aqui e, portanto, como eu falei para ele, né? A cadeira dele já está reservada aqui no nosso Filó. Gostou do papo, Habib? Ah, Habib, eu gostei, viu? Ó, não manjo nada de futebol, mas o papo que a gente teve, todo esse contexto, os bastidores, que conversa maravilhosa. Aprendi muito hoje. E o Thiago é um cara muito bacana. Não tenha dúvida. Olha, e o papo foi tão bom que até o Luke, meu cachorrinho, latiu aqui várias vezes, queria entrar no bate-papo, mas aí não dá, né? Aí já é demais, né? O Luke vai ter que estar contigo. É isso aí, Isso Rabino. aí, Habib. Então, fica com Deus aí, você também que nos acompanha e até o próximo Filó.